E agora a gente vai dar início à segunda palestra dessa tarde, segunda aula, né, sobre trauma dental, com as professoras Gabriela Keiko Izumi, a professora Clarice Teles e o Renato Voz Rosa. O Renato não vai poder comparecer no momento síncrono nessa aula, mas aí ele gravou um vídeo que será transmitido no final, depois das aulas das professoras, e aí às 3h30 a gente vai ter a discussão. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, que depois a gente disponibiliza para as professoras. E o certificado, assim como a gente comentou de manhã, vai ser, a gente consegue baixar as listas de presença e daí vai ser emitido pela própria universidade, enviado para todo mundo por e-mail. Então, já gostaria de agradecer inicialmente as professoras pelo aceite ao nosso convite, de estar aqui participando, engrandecendo o nosso evento. E fiquem à vontade, qualquer dúvida a gente está à disposição. Uma boa aula! Obrigada, Isabela. Vou compartilhar com vocês já a minha tela. Se vocês... Eu não sei por quê, mas aparece uma mensagem para mim que quando eu deixo em tela cheia vai desligar minha câmera, tá, pessoal? Então, eu também não enxergo vocês, tá? Quando eu deixo no Canva aberto. Então, eu vou deixar aberto, tá bom? Qualquer coisa também, se tiver algum problema, se não estiver passando os slides, é só também dar um grito, que daí eu já vejo o que está acontecendo. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela Keiko Izumi. Eu estou fazendo mestrado na parte da periodontia e sou orientada pela professora Reila Mendes, né? E eu também participo da Liga Acadêmica de Periodontia da UFPR, a LAP. Então, quem ainda não nos segue no Instagram, eu recomendo, que é bem bacana, a gente é bem maneiro lá. A gente sempre posta coisas novas na parte da periodontia, né? E então é bem bacana, procurem a gente lá no Insta. E hoje a Interliga, eu vou apresentar, né? Na Interliga sobre o trauma dental, né? Vamos dar uma conversada sobre ela. Só que antes da gente falar sobre o trauma dental, primeiro a gente precisa saber o que é trauma, né? A terminologia trauma em medicina admite vários significados, né? Todos eles ligados a acontecimentos que não são previstos, né? E são indesejáveis e de certa forma violenta, produzindo alguma forma de lesão ou dano para o indivíduo, né? E uma das definições adotadas para isso é o conjunto das perturbações causadas subitamente por um agente físico, de etiologia tanto da natureza como por pessoas, né? E o trauma pode ser uma fratura óssea, como braços e pernas, até mesmo a dentária. E na odontologia não seria diferente, né? Temos essa na nossa área, né, que é considerada lesões traumáticas dentárias, desde uma simples fratura em esmalte até a perda definitiva do elemento dentário. E os traumas dentais ocorrem em idades mais jovens, como crianças e adolescentes. Porém, são observadas também em outras faixas etárias, né? Então, a gente pode encontrar em todas as idades. E sem falar que esses traumas, eles resultam em complicações como descoloração da coroa, né? Necrose pulpar, periodontite apical, anquilose, reabsorção radicular e a perda dentária nos casos mais sérios, né? Mas agora, antes de falar sobre o trauma na periodontia, eu vou mostrar para vocês o que seria o periodonto, né? Como tem pessoal que do primeiro período, né? Que ainda não tiveram a pério. O periodonto, ele consiste de tecidos de recobrimento e suporte do dente, né? Como vocês podem ver aqui na imagem. Ele também é dividido em periodonto de proteção, que o nome já diz a sua função, que é proteger os tecidos subjacentes, e a sustentação, que é o aparo da inserção. Então, o periodonto de proteção, a gente vê aqui que é a gengiva marginal livre e é inserida, e o de sustentação é opa, o cimento radicular, ligamento periodontal e osso alveolar, né? E então, quando temos um trauma, né, na cavidade, né, temos, além do dente ser
sofrer com essas forças, o periodonto também é comprometido, né? E tem as suas estruturas lesionadas. Então, o trauma na periodontia, a gente pode achar duas formas, né? A trauma de oclusão, que são lesões provocadas por uma força que excede os tecidos do periodonto e os prejudica, e o trauma causado por acidentes, que são ocasionadas por brigas, quedas, né? Esportes radicais, entre outros. Mas primeiro, vamos falar sobre o trauma oclusal e suas características, tá bom? Bom, o trauma de oclusão ou trauma oclusal, né? Temos tipos de definições diferentes, né? Variados tipos, como a Academia Americana de Periodontia, de 2001, comenta que é um dano no periodonto ocasionado por uma força oclusal. Já no Linde, ele comenta que é um agravamento de uma lesão tecidual, que é o periodonto, resultado de forças oclusais que excedem a capacidade de reparação dos tecidos de suporte, né? E também temos do autor Carranza, que fala que o trauma de oclusão é uma força que resultou na desorganização dos tecidos periodontais, prejudicando sua recuperação da função normal, sem mencionar nas alterações produzidas pelo trauma de oclusão, que pode contribuir para o aprofundamento das bolsas periodontais, né? E favorecendo, assim, a propagação da inflamação para os tecidos vizinhos, né? Mas, assim, vendo essas definições variadas, os autores, eles comentam na literatura que ainda não tem definido o papel do trauma oclusal na periodontia. Porém, ele existe, né? Então, a melhor definição para ele é da Academia Americana da Periodontia, tá bom, gente? Então, quando vocês tiverem, só lembre da Academia Americana. E uma curiosidade é que a força oclusal exagerada pode trazer, além de problemas para o periodonto, também pode afetar a articulação temporomandibular, que é a ATM, músculos mastigatórios, desgastes e abrafação nos dentes e uma lesão na polpa dental, né? Que daí é com o pessoal da endo. E o trauma oclusal, ele possui outros termos, como oclusão traumática, oclusão traumatogênica, trauma de oclusão, traumatismo periodontal e sobrecarga. Então, pessoal, só para deixar claro que o trauma oclusal, ele é o dano no periodonto, né, que é uma injúria no amparo da inserção periodontal, e a oclusão traumática é aquela oclusão que potencialmente vai gerar esse dano, tá? Sempre tentem deixar isso claro na cabeça de vocês, tá? E essas forças estão relacionadas com algumas características, como hábitos parafuncionais, bruxismo, migração ou perda dos dentes, que daí são mais acontece mais lá nos premolares e molares, que são os dentes posteriores, e entre outros características, né? E nesse trauma, podemos achar na literatura dois tipos, que segundo a atual classificação de 2018, as forças oclusais traumáticas são divididas em primário e secundário. O primário, ele é o dano que resulta em mudanças teciduais de forças oclusais traumáticas aplicadas a dente com suporte periodontal normal, como vocês podem ver aqui na ilustração, né? A gente consegue ver que ele tem o osso alveolar bem certinho na raiz, a gengiva está normal, né, na altura normal. Então, quando temos o trauma oclusal, em dentes assim, é o primário, né, que ainda tem uma mobilidade adaptativa, só que não é progressiva. Já o secundário, são os dentes que já perderam o osso alveolar, como vocês podem ver aqui na ilustração, né? Já tem uma retração, a perda óssea está bem definida e apresenta mobilidade progressiva e também migração e dor em função. E são aqueles que não suportam uma força depositada neles, né? Devido à perda do elemento dental, ligamento periodontal e pela perda do osso, né?
como eu já tinha comentado. Porém, não tem distinção entre a forma de lesão primário e secundário, porque as alterações que ocorrem entre eles são similares. Mas é importante saber que os sinais e sintomas do trauma de oclusão só podem acontecer quando a intensidade da carga é tão alta que o periodonto não consegue suportar e nem distribuir as forças sem alterar a posição e a estabilidade do dente, né, gente? Então, e quando eu digo que não suporta essas forças, eu estou dizendo do ligamento periodontal, tá? Que é o tecido conjuntivo rico em fibras colágenas que atuam para amortecer essas cargas, né, sobre o dente. Então, se a gente perde ele, as alterações que vão ocorrer no periodonto vai ser muito grave para o paciente, tá? Mas muitos devem estar se perguntando, né? Como identificar se meu paciente sofreu de um trauma ou sofre de um trauma, né? Temos alguns indicadores nesses casos, tanto clinicamente, né? Como com o auxílio do exame radiográfico, que temos os sinais clínicos são a mobilidade dentária, como vocês podem ver nessa primeira imagem, a gente usa, né, a ponta do espelho clínico. Geralmente a gente usa 2 espelhos, tá, para ver se tem a mobilidade. Não é recomendado usar os dedos, tá, pessoal? É melhor você pegar 2 espelhos, né, para você poder sentir essa mobilidade, porque a mobilidade ela é considerada um indicador comum nesses sinais, né, nesses casos. E por ter uma característica de que tem uma força atuando sobre o dente, né? Então é muito importante esse teste. Outros sinais também é o desgaste nos dentes, parecido com os sinais de bruxismo, né? Que já perdeu ali um pouco. A migração, né? Que daí que nem vocês podem ver nessa imagem, quando tem um dente faltando, os vizinhos eles vão querer ocupar aquele espaço, né? Sensibilidade, dentes fraturados e até mesmo dores nas faces devido às lesões nos músculos, né, que ocorre. Mas podemos achar características nas radiografias também, como alteração da laminadura, onde podemos ver uma continuidade da raiz com a tábua óssea. No próximo slide eu mostro para vocês, tem umas fotos bem bacanas para vocês identificarem. O ligamento periodontal mais espessado, né? Que a gente consegue enxergar também. A reabsorção radicular, que também são porções radiolúcidas que a gente que apresenta. E outro sinal é a distribuição mais vertical da tábua óssea, né? Como vou mostrar nas imagens a seguir. Aqui nessa primeira figura, vocês podem ver que aqui é uma lâmina dura normal e o ligamento periodontal também está normal. Então, essa foto aqui, ela é bem boa para vocês verem como que seria uma estrutura normal do dente, né? Aqui com a distribuição horizontal do osso, da tábua óssea, né? O ligamento, né? Tudo, a laminadura tudo certinho. Já nessa segunda imagem, nesse primeiro incisivo aqui, vocês conseguem ver que não tem essa divisão, né? Dessa lâmina dura, do que é a tábua óssea, o que é, né? Então, isso também é um sinal que vocês conseguem ver pela radiografia, tá? Aqui também é outra imagem que a gente consegue ver o espessamento do ligamento periodontal, né? Vocês podem ver aqui na flechinha vermelha. E nessa quarta figura, a gente vê a reabsorção radicular, né, aqui no incisivo, e a distribuição vertical da tábua. Então, é totalmente diferente. Vocês conseguem ver, pegando essa foto, essa aqui, mostrando aqui como está a distribuição, né, na horizontal, comparada com essa, vocês veem que tem um problema aí, né? Então, é muito bom você ter um auxílio das radiografias, né? Você consegue ver clinicamente, mas com o auxílio da radiografia você consegue ter um diagnóstico mais seguro, tá, gente? E eu trouxe esses 2 artigos para vocês para mostrar que esse assunto tem na literatura, né?
tá bem, tem bastante coisa na literatura. Como nesse primeiro artigo, foi realizado uma revisão de literatura, né, sobre a avaliação da influência do trauma oclusal e da sobrecarga sobre a periodontite e a periimplantite. E se tinha alguma diferença de resultado no tecido entre os dentes, né, e os implantes, sujeitos a essas discrepâncias, essas forças, né? E os autores desse artigo, eles tiveram como conclusão que apenas, apesar dos traumas e sobrecargas, né, resultarem negativamente na periodontite e no periimplantite, elas ainda não têm uma correlação definida, pois os implantes sobre uma sobrecarga oclusal ocorre uma perda óssea alveolar quando comparada com os dentes sobre o trauma. E já nesse segundo artigo, foi um relato de caso, que foi o tratamento da perda óssea causada pelo trauma oclusal. Só que eu achei legal trazer ele porque ele fala sobre o trauma primário, né? E nesse caso, no artigo, fala que o dente que sofreu o trauma não apresentava a bolsa periodontal e respondeu positivamente ao teste de vitalidade, né? Tendo uma conclusão de que com apenas o ajuste oclusal por desgaste, né, seria indicado nesse caso. Então a gente consegue ver que o trauma oclusal primário ele ocorre em dentes com as características normais, tá? Só que tem um pouco da mobilidade, em certos casos, não precisa fazer uma terapia periodontal ou até outros tratamentos, tá? O ajuste oclusal, tá? E então podemos concluir que o trauma oclusal não possui uma associação ativa com a doença periodontal, né? E o trauma também não é a causa inicial das bolsas periodontais e nem da perda óssea. Mas os pacientes com trauma oclusal e periodontite podem ter a perda óssea agravada, né? Então, ele já tá, o periodonto já está machucado, vai ter um trauma, vai machucar mais ainda. E eu volto a repetir, pessoal, o trauma oclusal é o dano no periodonto, né? Então, quanto mais estiver machucado, vai piorar, né? Mas eles não tem uma correlação entre eles, tá bom? Agora, vamos falar sobre sobre o trauma por acidente, né? Que são casos que estão sendo bastante frequentes nas urgências em clínicas odontológicas, né? E ele pode acontecer de vários tipos e jeitos, como violência urbana, né? Prática de esportes, abusos e acidentes de carro, de moto, né? E entre outros. E esse tipo de trauma pode causar vários problemas, como fatores clínicos, né? Tipo dor espontânea, sensibilidade e até mesmo alteração de cor do dente. Porém, não são problemas só clinicamente nesses casos, né? Isso acaba impactando também na qualidade de vida do paciente, como impedindo na alimentação, até na comunicação social, por constrangimento em sorrir, né, gente? Porque nesses casos tem ciência de que os dentes mais afetados são os anteriores, né, os incisivos. Então, dependendo assim do caso, vai afetar também no constrangimento do paciente, né? Pelo fato de estar quebrado, né? Eu acho que ninguém gostaria, né, de ter um dente assim. E eu trouxe essa tabela, né, de uma revisão de 2014 da prevalência mundial dos traumatismos dentários, para que vocês vejam como é a distribuição em cada país, né? E vocês podem ver que a Áustria, Suíça e a Polônia, suas porcentagens são grandes sobre traumatismos em práticas desportivas, que seria o trauma por acidente, né? O Brasil, ele está com uma porcentagem até aqui razoável, né? E tem de outros países aí. E eu também trouxe esse artigo, né, realizado em 2015 na Alemanha, onde os autores investigaram a frequência e os padrões de lesões dentárias traumáticas ao longo de 4 anos.
que chegavam de emergência, né, na clínica universitária. Nele, mostra os vários tipos de trauma, né? Como pode verem no gráfico abaixo, tanto a indentição decídua, que no gráfico aparece como vermelho, como na permanente, que está na cor azul, e a sua distribuição, né? Eu achei legal trazer esse gráfico, né? Por especificar cada tipo de trauma. Como vocês podem ver que as luxações de intrusão e de lateral, luxação lateral, nessa pesquisa, são frequentes em dentição decídua. Já as fraturas coronoradiculares são vistos mais impermanentes. Mas não podemos definir essa distribuição sempre, porque pode ocorrer em diferentes faixas etárias, né? Como eu comentei antes. Só que eu achei bem bacana trazer, porque eles, né, especifica bem certinho esses traumas. Mas agora, as lesões comprometem os tecidos periodontais, certo? Mas quais são esses tipos? Os traumas, na maioria das vezes, são acompanhados de lesões nos tecidos de sustentação, sendo que alguma delas atingem o ligamento periodontal, como as luxações. E também as lesões de fraturas, conhecidas por lesões nos elementos dentários. Possui outros tipos de luxações e fraturas, porém, segundo a atual classificação por Andrews e Andrews, de 2001, as lesões aos tecidos periodontais são apenas 8, que são os seguintes: luxação, extrusiva ou extrusão, luxação lateral, intrusiva, concussão, subluxação e avulsão. Já aos tecidos dentários, né, que atingem o periodonto também, são as fraturas coronorradicular sem envolvimento pulpar e com o envolvimento pulpar, né? Como vocês podem ver aqui nas ilustrações, eles são subgengivais, né? Então, ele também pega o periodonto. Mas agora, uma pergunta séria, né? Onde que a pério entra nisso tudo, né? Onde que ela se encaixa? Bom, a maioria dos traumas e fraturas, elas, como eu comentei antes, ocasiona uma lesão, né? Invadindo o espaço biológico. E com isso, causa uma inflamação persistente da gengiva marginal, formando as bolsas periodontais. Isso a gente consegue achar esse termo no Carranza, 2012, tá? Então, é necessário restabelecer esses tecidos de suporte, né? Que é o espaço biológico e a gengiva marginal, que com uma fratura podem aumentar, né? Devido à inflamação. E com isso é requisitado a técnica de aumento de coroa, por ser uma manobra que expõe a quantidade correta do dente, né? A fim de proporcionar um espaço suficiente, além de uma forma de resistência, mas também de retenção apropriada para a restauração do dente fraturado, né? Então, como uma terapia interdisciplinar para o trauma por acidente, é recomendado o aumento de coroa, além de trazer uma melhora suficiente para o tratamento do dente, ele proporciona uma harmonia estética e também a remoção da gengiva inserida, né? E faz com que impede a perda de inserção e a retração dos tecidos moles. Então, ele é bem recomendado mesmo. É o top. E para mostrar a importância dessa técnica, eu trouxe esse artigo, que foi realizado em um relato de caso, né? De um paciente que precisou do aumento de coroa na parte palatina devido a um trauma dental. E nesse caso, a importância, gente, da anamnese, do exame clínico, né, e radiográfico é muito importante, porque observou-se, nesse caso, a ausência da reabsorção óssea, uma lesão periapical e uma fratura coronorradicular, fratura radicular, perdão, subgengival na região palatina, né? E como na maioria das fraturas, é necessário, além do tratamento periodontal, a realização de um tratamento endodôntico, né? Porque nesse caso ele teve ele expôs a polpa, né?
e também a confecção de uma coroa provisória e definitiva, né? E nesse caso não foi diferente, ele também precisou, né? Porque teve a exposição e também como era incisivo, né? Um 21, precisava de uma coroa, né? Então, o autor, ele relatou que o resultado foi super positivo para a harmonia e a recuperação dos tecidos periodontais e também com a melhora da dor, né, causada pelo tratamento de canal, né, e da estética. E vocês podem ver que nas imagens aqui, na primeira imagem, tem aqui um pouco da inflamação, né? Você consegue ver que a gengiva está bem machucada. A coloração do dente não está normal, né? Então a gente já vê aí uns sinais, né? Aqui na área palatina você também consegue ver uma inflamação, né? E já nessa segunda imagem a gente já vê o profissional fazendo o aumento de coroa, né? Ele faz aqui, ele sonda primeiro, daí ele faz a incisão, faz a estotostomia e sutura, né? E você já vê quase que a diferença já, né, entre os dois. E aqui ele não colocou o final, né, do tratamento, mas ele colocou a prova do provisório. Então, já aqui no provisório, você consegue ver a harmonia que ficou essa gengiva, né, depois do aumento de coroa. Então, finalizando, né, essa parte, podemos concluir que o trauma por acidente é extremamente importante realizar a reabilitação da estética, além da reabilitação dos tecidos de suportes e proteção, porque são eles que a gente precisa cuidar, tá bom? Fazendo um merchanzinho aqui rapidinho, se vocês puderem seguir a gente no Instagram, é só apontar a câmera para o QR Code. A nossa equipe é todo esse pessoal bonito aqui, né? E siga a gente lá. Vai ser bem bacana para vocês. E obrigada. Agora deixa eu ver como é que eu volto aqui. Agora voltou a câmera. Muito obrigada, Gabriela, pela excelente aula. De nada. Agora, se a professora Clarissa quiser compartilhar a tela, depois a gente faz um momento de discussão no final. Beleza. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, prof. Então, vou compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu iniciar o compartilhamento. Pronto. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, prof, tudo certinho. Então podemos iniciar, não é isso? Pode iniciar, fica à vontade. Boa aula. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite que eu recebi aqui, né, da comissão do segundo Interligas, da UFPR. Para mim está sendo uma satisfação muito grande participar com vocês aqui hoje desse segundo Interligas. Então, estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. E aí, dando continuidade, vamos falar sobre trauma dental, né? A Gabriela abordou muito bem algumas questões periodontais, e a gente vai fazer uma abordagem voltada, então, para a endodontia. Então, vim aqui representando a Liga Acadêmica de Endodontia da UFPR, e vamos fazer uma abordagem mais voltada para a endo, ok? O traumatismo dentário, ele é uma situação de urgência odontológica. Então, quando o paciente comparece, né, ao consultório, algum serviço de saúde, apresentando esse quadro, né, de trauma dental, ele necessita de um atendimento rápido e um atendimento minucioso,
né? Então tem que ser avaliada a questão dos tecidos moles, tecidos duros, se houve fratura, né, também da parte óssea, né, tábua óssea vestibular, fraturas dentárias, como a Gabriela citou também, né, fraturas coronárias ou coronorradiculares. E esse atendimento precisa ser rápido, porque uma demora nesse atendimento pode piorar muito o prognóstico. A gente vai ver, por exemplo, casos de avulsão, em que se há uma demora, né, a gente tem uma piora muito grande nesse prognóstico. E muitas vezes esse traumatismo dentário é um tratamento complexo, né, que envolve um atendimento multidisciplinar. Então, muitas vezes precisa de atendimento também médico relacionado a esse atendimento odontológico. E, a depender da severidade do traumatismo, aquele prognóstico pode ser duvidoso. Então, nem sempre a gente pode garantir ao paciente que aquela unidade dentária, né, vai poder ser mantida. Então, precisa de um acompanhamento por um período muito longo. Então, a gente vai ver alguns casos aqui que o paciente foi acompanhado durante anos e anos, e para a gente justamente ver, né, se houve um sucesso aí do tratamento que foi realizado. Traumatismo alveolo-dentário, então, vai envolver principalmente crianças ali em idade escolar. Então, a faixa etária mais acometida são crianças de 7 a 14 anos, né? Não há muita diferença entre gêneros. Alguns trabalhos citam que os meninos são mais acometidos, né, do que as meninas. E os incisivos centrais superiores ali são os dentes mais acometidos, né, por conta da sua localização. Então, está justamente na frente ali da face. Então, geralmente, quando há uma queda, por exemplo, daquela criança, ela cai, né? São os dentes, os incisivos centrais superiores são os primeiros dentes a serem traumatizados. E quando o paciente chega com aquela história de trauma, então, né? Geralmente chega muito abalado, tanto o próprio paciente quanto a família também. Se for uma criança, geralmente os pais chegam bastante preocupados, né? Abalados ali, a depender daquela história do trauma. Mas é preciso colher várias informações, né? Preciso fazer várias perguntas ali de como ocorreu aquele traumatismo, até para que a gente possa planejar bem ali o tratamento que vai ser realizado, né? Então, perguntar quanto tempo ocorreu, como eu falei, né? O ideal é que se procure o atendimento mais rápido possível. Onde ocorreu, muitas vezes no caso de avulsão, aquele dente cai num local contaminado, né? Então, a gente vai ver também que há necessidade, em muitos casos, de uma vacina antitetânica. Como ocorreu aquele trauma também, né? Se teve algum fragmento dental, se houve fratura de coroa, fratura de raiz. O exame radiográfico também vai ser muito importante nesse momento, né? Mas se houve fragmentos dentais, né, se o paciente conseguiu trazer aquele pedaço do dente que quebrou, ou até o próprio elemento dentário, né, que foi avulsionado, qual foi a condição que aquele dente foi acondicionado, se o paciente tem dificuldades em abrir a boca, ou morder pós-trauma, e se foi realizado algum tratamento prévio também por algum outro profissional, né? Muitas vezes o paciente procura aquele dentista que já é, né, o profissional que acompanha ele há anos, e aquele dentista muitas vezes encaminha para você para um tratamento especializado, né, um tratamento endodôntico, e precisa ver o que foi realizado anteriormente, né? Se aquele dente foi mobilizado, se teve redução em alguns casos, se foi feito um reimplante nos casos de avulsão. Então, é importante colher o máximo de informação ali possível do paciente para fazer o planejamento ali do tratamento a ser realizado, né? E a condução do tratamento também vai influenciar muito no resultado e no prognóstico daquele caso. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado de avaliar todas as condições ali no momento do traumatismo, como ocorreu aquele traumatismo. Muitas vezes o paciente comparece não só com uma fratura dentária, mas também com lesões de tecido mole, né? Então, é preciso avaliar toda a cavidade oral, avaliar a face, né? Avaliar também as condições gerais do paciente, né? Então, aquele paciente às vezes chega muito abalado psicologicamente, né? Muito nervoso, como eu falei, tanto a criança quanto a família.
Então, acalmar, conversar com aquele paciente, esclarecer e fazer um exame completo também, né, dos tecidos moles, né, ver o lábio, muitas vezes aquele lábio teve uma laceração, teve uma injúria ali, aquele tecido mole. Fazer exame dos tecidos duros, tanto da parte dentária quanto da parte óssea, né, se houver hemorragia de alguma região, né, de tecido mole ali, fazer uma hemostasia daqueles pontos hemorrágicos, uma desinfecção dos tecidos lacerados. Então, realmente é um atendimento em que precisa ser dado uma atenção muito especial ali àquele caso, porque pode envolver, né, não só aquela fratura do dente, mas também outros tecidos. Como a Gabriela citou também ali para a gente, existem vários tipos de fraturas, né? Então, no momento do traumatismo alveolo-dentário, a gente pode ter somente uma fratura coronária, né? Essa fratura coronária pode envolver somente o esmalte, ou então pode envolver o esmalte, a dentina, ou pode ser uma fratura coronária complicada, ó, já com exposição pulpar. Também pode envolver a fratura pode envolver também tanto a coroa quanto a raiz, né? A gente pode ter uma fratura coronaradicular que pode ter um envolvimento pulpar, né? Muitas vezes é mais superficial, não chega a atingir a polpa, e em algumas vezes também vai ser mais complicada, vai ter uma exposição pulpar. A Gabriela citou muito bem ali, em alguns casos de fratura coronaradicular, né, pode ser necessário aumento de coroa clínica para reabilitar, para fazer uma reabilitação correta, ou também uma extrusão ortodôntica, né, pode ser, por isso que esse tratamento é multidisciplinar, né, um tratamento das fraturas, do traumatismo alveolo-dentário, muitas vezes envolve várias especialidades. E também a gente pode ter fraturas radiculares, né? Então, vamos ver alguns casos hoje de fraturas, não dá para a gente falar, né, sobre todos os casos ali, mas a gente vai ver alguns casos interessantes, né, onde a gente vai ver como foi conduzido ali o traumatismo alveolo-dentário. Então, primeiro vamos ver, a gente vai ver uma sequência de 3 casos onde houve fratura coronária envolvendo esmalte e dentina. E a gente vai ver aqui a importância desse acompanhamento, né? A importância de acompanhar o paciente, de fazer uma preservação, né? Então, o paciente que sofreu um traumatismo alveolo-dentário, já na primeira consulta, conversar com aquele paciente que ele vai ter que sempre retornar para uma avaliação, né? Porque a gente vai ver aqui, a partir desses casos, que pode ocorrer, né, não inicialmente a necrose pulpar, mas ao longo do tempo aquela polpa, né, pode vir a necrosar, e o tratamento endodôntico pode ser necessário não naquele momento inicial, né, mas após um período ali, por conta de uma necrose pulpar que pode ocorrer muitas vezes tardiamente, né. Então, a fratura coronária envolvendo esmalte e dentina, né, o tratamento geralmente é uma colagem de fragmento ou uma restauração de resina direta. Então, se o paciente ele encontrar o fragmento, né, houve uma fratura ali envolvendo o esmalte e a dentina, o ideal já, né, até se o paciente ligar, pedir para o paciente procurar o fragmento, né, e levar o fragmento em algum meio para aquele fragmento não desidratar também. Então, por exemplo, um soro fisiológico, se o paciente estiver ali, levar aquele pedaço do fragmento ali para que seja colado. Então, aqui vou apresentar para vocês 3 casos de colagem de fragmento, né, onde houve fratura de esmalte e dentina. Esse primeiro caso é um caso cedido pelo professor André Michelotto, né, lá da equipe de endodontia lá da UFPR, que o paciente compareceu, né, apresentando uma fratura de esmalte e dentina, que não houve uma exposição pulpar. Então, o paciente levou o fragmento, né, para fazer a colagem do fragmento. Então, o paciente colocou o fragmento no leite, né, então se aquele paciente não tiver, por exemplo, um soro fisiológico para condicionar o fragmento naquele momento, a gente pode orientar a colocar no leite, e o paciente levou ali depois de 2 dias. Então, aqui a gente vendo o fragmento, né? Estão encaixando ali perfeitamente no remanescente dental.
Então, ao exame clínico, visualizou ali, ó, a fratura envolvendo o esmalte e dentina sem o comprometimento pulpar. Então, foi feita a colagem do fragmento, né, com a resina composta. Após 3 meses, o dente respondeu positivamente aos testes de sensibilidade, né? Então, muito importante em toda consulta de retorno daquele paciente, toda consulta de acompanhamento, realizar o teste de sensibilidade, né? Se aquele teste responder positivamente, né, associado também ao exame clínico, ao exame radiográfico, se tiver normalidade. Então, né, somente a colagem de fragmento, como foi, não, o tratamento endodôntico nesse caso não foi necessário, né? Por conta desse teste de sensibilidade, respondeu positivamente, o paciente também não apresentava nenhum sinal e sintoma. Então, um caso de resolução, digamos assim, relativamente simples, né? Somente uma colagem de fragmento. Após 6 meses também, o dente respondeu positivamente ao frio e, então, o tratamento endodôntico não foi necessário neste caso. Após 2 anos também, o paciente retornou, o dente respondeu novamente positivo, né? O teste de sensibilidade positivo ao frio, ao exame radiográfico também, tecidos periapicais apresentando normalidade. Então, né, não havendo necessidade aí de um tratamento endodôntico radical. Este é um outro caso, né, do professor Albano Bueno, e que ele é bastante interessante, porque foi uma criança que teve uma fratura de esmalte e dentina também, a criança caiu na escola, então é muito comum ter esse tipo de acidente na escola, né, ocorreu traumatismo dentário ali no colégio, e o paciente veio, né, com um fragmento também. Não houve exposição pulpar, apesar da fratura ter sido extensa, não houve exposição pulpar. Então, foi feita a colagem de fragmento, né? Então, foi realizada a colagem de fragmento com uma resina composta, né, como a gente pode ver. Não houve exposição pulpar, mas o ideal é fazer também uma proteção pulpar naquela região. Então, foi realizada uma colagem do fragmento com resina. Mas, nesse caso, diferente daquele caso anterior que a gente viu, né, em que o dente respondeu positivamente ao frio, nesse caso, após 10 dias, houve uma alteração de cor na coroa daquele dente. Então, isso pode ser um indicativo de necrose pulpar. Então, muito importante fazer esse exame clínico. E realmente foi constatado que, nesse caso, houve uma necrose pulpar após 10 dias ali do trauma. Então, nesse caso, o tratamento endodôntico, ele foi indicado, né? Foi indicado e foi realizado. E esse terceiro caso também é bastante interessante, foi um caso também de fratura de esmalte e dentina, né, que ocorreu há 7 anos, onde foi colado fragmento. Então, naquela primeira consulta, né, o paciente levou o fragmento, foi feita uma colagem de fragmento. Após 3 anos, uma nova colagem, né? E há uma semana dessa última consulta do paciente, foi constatada ali um edema, né? Uma nova colagem de fragmento, mas observou-se um edema intraoral na face vestibular. Então, o que pôde se observar aí? Foi uma fratura que ocorreu há 7 anos atrás, né? E depois de um período muito longo, que foi observado esse edema intraoral na face vestibular, um caso também do professor André. Então, bastante interessante. Quando foi realizado o acesso endodôntico, né, foi verificado ali uma drenagem, né, uma drenagem via canal. Estou mostrando que houve uma necrose pulpar anos após ali o traumatismo, né? Então, olha a quantidade ali da coleção purulenta que foi drenada ali via canal, né? Então, nesse caso, o tratamento endodôntico foi indicado por conta dessa necrose pulpar que aconteceu um longo período após ali ao trauma dental. Mas a gente viu aqui 3 casos onde houve uma fratura somente coronária,
né? A gente viu também que pode ser uma fratura associada à corona radicular, mas a gente vai ver agora um caso de fratura radicular, né? Então, a fratura radicular envolve o cemento, a dentina e a polpa, podendo acontecer em qualquer região da raiz. E qual é a grande complicação dessa fratura radicular? Nesse ponto da fratura, há uma ruptura do feixe vasculo nervoso, né? Então, aquele suprimento sanguíneo ali é interrompido por conta da ruptura desse feixe vasculo nervoso. Então, aqui outro caso também do professor André, né, em que o paciente sofreu uma queda e houve uma fratura radicular, observada radiograficamente aqui do dente 11. Então, nesse caso, foi realizado o tratamento endodôntico, conseguiu acessar todo o canal radicular, então o tratamento endodôntico foi realizado normalmente aqui, né, e esse paciente foi acompanhado também. Então, aqui já uma radiografia aqui de acompanhamento, né, 6 anos após, a gente percebe, né, normalidade aqui na região, né, a linha de fratura ainda presente, mas na região periapical, uma normalidade dos tecidos periapicais. E olha a importância de se realizar uma preservação aí ao longo dos anos. Então, após 13 anos, o paciente retorna, ainda aquela linha de fratura, né, mas o dente foi mantido em boca em função, há uma saúde aqui dos tecidos periodontais, então o paciente não apresenta sinais e sintomas, tratamento endodôntico aqui realizado, e a gente percebe já na radiografia a linha de fratura, mas a tomografia a gente sabe que é um exame de grande valia, porque mostra para a gente 3 dimensões. A radiografia, em muitos casos, não vai conseguir dar todas as informações que a gente necessita. Então, nesse caso, o exame da tomografia mostrou realmente, né, a linha de fratura ainda ali presente, mas o dente foi mantido em boca, né, não há lesão periapical, o dente foi mantido em função, não havia uma mobilidade também tão exacerbada, né? Então, vimos ali que a gente pode ter fraturas coronárias, fraturas envolvendo coroa e raiz, ou fraturas só radiculares, mas a gente pode ter também, Gabriela citou muito bem, né, na sua apresentação, a gente pode ter também trauma nos tecidos de sustentação, né? Então, a gente pode ter desde uma concussão, que é um quadro mais leve, né, até uma avulsão em que o dente sai completamente do alvéolo, em que a gente tem um prognóstico já mais duvidoso nesses casos, né? Concussão e subluxação são traumas, né, menos intensos. A gente pode ter já um deslocamento daquele dente ali numa luxação extrusiva, onde o dente sai, né, parcialmente do alvéolo, né? E nesse caso a gente vai reposicionar, fazer uma contenção. A gente pode ter uma luxação lateral também, ou uma luxação intrusiva. A gente vai ver também um casinho ali de uma luxação intrusiva, onde o dente, ele, na verdade, ele entra ali um pouco mais no alvéolo. A concussão e a subluxação, como eu disse, né, é um impacto de menor intensidade, né? Então, são impactos de menor intensidade, de baixa intensidade, e no caso da concussão, não ocasiona mobilidade ou deslocamento do dente, e na subluxação, a gente tem uma pequena mobilidade, né, ou sangramento aqui, a gente já observa, né, uma pequena mobilidade e um sangramento aqui também, por conta desse impacto, né, um pouco maior. E aí a gente pode ter, é importante esse acompanhamento do paciente, né, sempre é essencial, eu estou falando para vocês sempre de realizar esse acompanhamento do paciente, porque a gente pode ter a longo prazo ali, né, após um certo período do ocorrido, do traumatismo, a gente pode ter algumas sequelas, né? Por exemplo, uma calcificação, uma metamorfose cálcica da polpa, né? Alteração de cor. Então, se aquele paciente chegar, né, com o dente, com a coroa um pouco mais escurecida, relatou história de trauma, né? Então, fazer o exame radiográfico para observar ali se há uma obliteração do canal radicular, se está tendo uma calcificação ali por conta desse trauma. Ou também uma necrose pulpar, né? Por conta daquele trauma, pode haver um rompimento ali daquele feixe vasculo nervoso, que pode acarretar também em uma necrose pulpar.
Então, aqui um caso mostrando também uma calcificação, né? Então, o trauma ocorreu há 10 anos, né? Então a gente vê que é um período já longo aí que tem que ser realizado esse acompanhamento. Após 10 anos, observou-se aqui já uma calcificação, né? Tem a luz de canal lá próxima ao terço apical, mas principalmente terço médio e cervical já apresentando uma calcificação, né? Alteração de cor da coroa também, né? Então, o paciente procurou o profissional principalmente por conta da estética, né? Por conta da alteração de cor, onde o profissional fez uma faceta, né? Mas o tratamento endodôntico não tinha sido realizado. Quando a gente vê essa calcificação, é porque há tecido pulpar viável ainda, né? Odontoblastos produzindo dentina que estão calcificando o canal. Então, qual é o tratamento proposto aí? O tratamento endodôntico justamente para poder remover aquele tecido pulpar, né, para que aquela calcificação não venha obliterar totalmente o canal radicular. Então, foi realizado o tratamento endodôntico também, neste caso de calcificação. Neste outro caso aqui também do professor André, há uma calcificação, né, mas já há uma lesão periapical também associada a esse dente que sofreu o trauma e que sofreu a calcificação, né? Então, o exame tomográfico, né, a tomografia mostrando muito bem aqui que já há uma calcificação aqui no terço cervical e médio, né, mas ainda há luz de canal aqui no terço apical. E a extensão também da lesão periapical aqui neste caso. Então, foi feito o acesso, né, para o tratamento endodôntico, né? Aqui já se observa nessas imagens como o canal radicular já estava bastante atrésico. Então, todo o tecido de calcificação, né, o canal radicular realmente bastante atrésico aqui, por conta desse processo de calcificação. Então, o tratamento endodôntico foi realizado, né? Ampliação, preparo do canal. Importante também aplicar a medicação intracanal, né? A gente viu ali que já tem uma lesão periapical. E, posteriormente, foi feita a obturação aí para a conclusão do tratamento endodôntico, né? E, após o acompanhamento do paciente, né, após a preservação, 7 meses, a gente já observa aqui já uma regressão da lesão periapical. Então, né, o sucesso aqui do tratamento endodôntico realizado. A luxação lateral é um impacto horizontal que força a coroa aqui palatinamente e o ápice do dente vestibularmente. Né? Então, também há um trauma aqui nesse tecido de sustentação, onde o dente ele se desloca lateralmente ali do alvéolo. Também é observado um sangramento do sulco gengival. Então, aqui mais um caso, né, um caso onde houve aqui uma luxação lateral após o paciente relatar uma queda, né, em que o dente 21 ele palatinizou. Né? Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem do exame clínico. Então, a coroa do dente realmente veio, né, para a palatina e houve também, né, no dente 11, uma fratura de esmalte e dentina, onde houve aqui uma restauração com a resina composta. Então, aqui, através do exame clínico, a gente já observa aqui que houve um deslocamento, né, dessa unidade dentária. Então, esse dente 21, ele palatinizou, foi mais para a palatina, então houve ali uma luxação. Após 2 dias do trauma, o profissional colocou resina nos dentes posteriores, colocou ali nos molares, justamente para tirar mais esses dentes anteriores de oclusão, né, aumentar ali a dimensão vertical e evitar o contato desses dentes, dos dentes inferiores. O contato desses dentes traumatizados, né, do 11 e do 21, ali nos incisivos inferiores. Né? O tratamento endodôntico foi, então, realizado, né? Então, foi feito o acesso, tratamento endodôntico. Olha a condição pulpar, né? Já no caso aqui, a gente vai ver a imagem, ó, a polpa já sofrendo um processo de necrose pulpar, né? Então, já tem um comprometimento pulpar aí também. E a tomografia mostra aqui aquela região, ó, deslocamento. Então, aqui, ó, a coroa do dente veio mais para a palatina e o ápice mais para vestibular. Então, a gente observa já na tomografia aqui, ó, esse espaço entre o dente e o alvéolo. Após 2 meses,
o que a gente observou aqui? Olha, a posição do dente, né? Então, já não está tão palatinizado, já está numa posição, né, mais próxima aqui com, né, o 11 e o 21 já estão mais alinhados ali, já está uma posição mais próxima ali da condição normal. E a tomografia também já não mostra, né? Já mostra ali uma regeneração óssea aqui também, né? Então a gente não vê mais aquele espaço tão grande aqui, né? Entre o dente e o alvéolo nesse caso. E aí o tratamento endodôntico foi realizado, né? Tanto no dente 11 quanto no dente 21, foi utilizado um cimento endodôntico, né, o BioRoot da Ceptodonte, um cimento mais biocompatível também, e então houve necessidade da realização do tratamento endodôntico nestes casos também, né, tanto no dente que sofreu a luxação, quanto no dente que sofreu ali a fratura coronária ali, envolvendo o esmalte e a dentina. Certo? Então, aqui também, ó, já se observa essa lesão, né, que após um ano já houve também a regressão, demonstrando o sucesso do tratamento endodôntico. E o que a gente observa também aqui, né, o incisivo lateral também foi comprometido, né, então necessitou também do tratamento endodôntico. Então, aqui, gente, mais uma vez falando da importância desse acompanhamento do paciente que sofreu um traumatismo, né? Então, naquele primeiro momento, muitas vezes não há uma necrose pulpar. Naquela primeira consulta, muitas vezes, aquele teste de sensibilidade também não é tão fidedigno por conta do trauma. Então, há necessidade de acompanhamento desse paciente, né, de fazer um exame clínico, exame radiográfico e os testes de sensibilidade realmente para constatar se o tratamento endodôntico, se há uma necrose pulpar ao longo do tempo que indique aí a realização de um tratamento endodôntico. A luxação intrusiva, né, é quando o dente ele intrui mais ali no alvéolo. Então, aqui já é um pouco mais grave, digamos assim, porque, né, das lesões luxativas, é a mais grave, porque há um dano muito grande para esse feixe vasculo-nervoso. Então, no momento que o dente intrui, né, há um dano ali ao feixe vasculo-nervoso, que vai ocasionar necrose pulpar, sempre ali, em 100% dos casos, quando o dente apresenta uma risogênese completa. Então, aqui a gente já observa ó, a coroa do dente, né, no nível aqui muito diferente dos demais, né? Então, houve uma intrusão ali daquela unidade dentária. Em muitos casos de luxação intrusiva, né, e a primeira opção é a gente aguardar a erupção espontânea daquele dente. Então, muitas vezes, aquele dente, né, com algum tempo ali, ele vai voltando para a posição, né, e se isso não ocorrer, pode haver, né, o tratamento indicado é um reposicionamento ortodôntico ou até mesmo um tratamento, né, um reposicionamento cirúrgico, sendo que o tratamento endodôntico sempre deve ser realizado assim que possível, né? Então, a gente viu nesses casos em que a risogênese já está completa, né, alguns casos de risogênese incompleta, a gente pode até observar alguma viabilidade pulpar. Mas em casos de risogênese completa, o tratamento endodôntico sempre vai ser realizado por conta da necrose pulpar que vai ocorrer. Né? Então, aqui um caso de luxação intrusiva, aqui onde a gente vê esse dente, que é o dente 21, né? Ele intruiu. O tratamento endodôntico, então, foi iniciado, né? Aqui, nesse caso, havia risogênese incompleta. Então, a gente vê que o ápice aqui estava aberto. Então, foi iniciado o tratamento endodôntico. Após 3 meses, o dente voltou à sua posição original. Então, houve, na verdade, aquela erupção espontânea. Como o ápice estava incompleto, foram feitas trocas de hidróxido de cálcio, né? E para somente 2 anos após o fechamento do ápice, poder ser realizado a obturação do canal radicular. E esse caso é interessante, é um caso também do professor André, esse caso é interessante porque houve um novo traumatismo aqui. Então, o paciente voltou, né, além daquela luxação intrusiva que ele tinha, voltou também com a fratura de esmalte e dentina.
Então, houve aí um novo traumatismo nesse dente. Então, após a obturação, foi feito também um acompanhamento e uma reabilitação deste dente. Para a gente concluir aqui esse momento de hoje, né, que já está dando o nosso horário também, a gente vai falar sobre avulsão, que é uma condição mais complicada porque há um deslocamento total do dente para fora do alvéolo. Então, houve um traumatismo, o impacto foi tão grande que aquele dente ele avulsionou, né, ele saiu completamente do alvéolo. Nesses casos, o que é o ideal? O ideal é que o paciente, ou se for uma criança, o acompanhante, ou quem tiver ali, né, no momento do local do trauma, que faça uma limpeza ali daquele dente, né, remover, porque o dente vai muitas vezes cair num local contaminado, num local que tem sujeira. Então, limpar aquele dente, por exemplo, com um soro fisiológico, e um reimplante imediato é o ideal nesses casos. Mas muitas vezes isso não é possível, né, por conta da condição do paciente. Em alguns casos mais graves, o paciente pode até estar inconsciente. Em alguns casos, o paciente chega, né, com o dente em algum meio ali, acondicionou em algum meio, e chega com o dente ali no consultório, né, do profissional para ser reimplantado. Nesses casos de avulsão, o ideal é o paciente procurar ali até meia hora, a gente tem uma viabilidade melhor das fibras ali do ligamento periodontal, das células do ligamento periodontal. Então, nesse caso, o tempo, ele vai ser diretamente ali relacionado com o prognóstico. Se o paciente procurar com um período muito longo, vai piorar muito o prognóstico aí. Então, orientar o paciente a procurar atendimento o mais rápido possível. Então, nos casos de avulsão, remover o coágulo, né, fazer uma remodelação do alvéolo, e o ideal ali fazer um reimplante, né, com posicionamento ali dos dentes e uma contenção mais flexível, né, uma contenção ali semi-rígida, né, então para aqueles dentes ficarem posicionados ali naquela região, né, para ser realizado o tratamento endodôntico. Quando o paciente chega, não foi feito o reimplante imediato, o paciente chega com o dente para ser reimplantado, o profissional reimplantar, é interessante, é importante a gente orientar o paciente a colocar aquele dente no meio de conservação, que alguns estudos, né, vários estudos ali já mostram, que o leite ali é o meio de conservação mais indicado, né, por conta de várias características, por conta da osmolaridade. Então, essa é uma revisão sistemática ali da Dental Traumatology, que é a principal revista ali de traumatologia dental, mostrando que quando o paciente não consegue fazer o reimplante imediato e vai levar o dente para o profissional fazer esse reimplante, né, o leite é o meio de conservação mais indicado. Há também outros meios, né, a solução balanceada de Ranks, a saliva ou o próprio soro, né, no caso em que o leite não esteja ali viável. A água corrente já é um meio menos indicado, né, então se o paciente não puder colocar no leite ali, ou colocar na saliva ou no soro, né. E aí, um caso também do professor André, mostrando aqui um reimplante, ó, já com a contenção, e ao longo do tempo ali foi feito o tratamento endodôntico, né, mas uma das consequências ali que podem ocorrer, isso o paciente precisa estar ciente, né, que principalmente se aquele tempo do atendimento for muito longo, esse reimplante pode ocasionar ali uma anquilose e uma reabsorção ali radicular. Então, nesse caso, né, já pode se observar, pouco tempo depois, né, há uma reabsorção dessa raiz, né, após o reimplante, né, então esse dente ao longo do tempo ali vai ser perdido, por conta dessa reabsorção, mas esse reimplante foi importante para o paciente também manter aqui essa altura óssea para futuramente realizar um implante dentário ali nessa região também. Então, para a gente concluir, né, a Associação Internacional de Traumatologia Dentária, né, ela tem um guia, então toda essa aula, tudo que a gente falou ali foi tirado das diretrizes dessa
Associação Internacional de Traumatologia Dentária, que vocês encontram isso facilmente no site, então está disponível para nós profissionais, e também há uma campanha justamente para conscientizar a população do que fazer no caso de avulsão, né? Ou fazer não só nos casos de avulsão, nos casos de traumatismo dentário, onde há uma fratura coronária. Então, isso aqui é disponibilizado em várias línguas para que a gente possa orientar a população, né? O que fazer se meu dente quebrar, né? Então, procurar o pedaço do dente, o que fazer no caso de avulsão, porque isso pode acontecer, por exemplo, muitas vezes na escola, né? E às vezes o professor, alguém que está ali junto com aquela criança, não sabe muito bem como agir. Então, é importante também essa campanha feita pela Associação Internacional de Traumatologia Dentária, e nós também devemos, sempre que possível, fazer essas orientações. Para finalizar aqui, eu deixo essa imagem com parte da nossa equipe ali de endodontia, da Universidade Federal do Paraná, professor Bruno Cavenago, professor André, que tem vários casos, como a gente viu ali, de traumatismo, né, que foram alguns apresentados hoje, professor Antônio Batista, e aqui também alguns membros da nossa Liga de Endodontia lá da UFPR. Muito obrigada, pessoal, pela atenção, por vocês estarem participando aqui num sábado à tarde, né, e obrigada aí pela presença de todos. Estou à disposição, se houver alguma dúvida, algum questionamento, também deixei ali o meu e-mail e meu contato. Obrigada. Muito obrigada, prof. Se o pessoal da Lapro agora quiser compartilhar a aula do professor. Boa tarde, meninas. Estão bem? Alô, tá me ouvindo? Oi, dá para ouvir agora sim. Vamos. Eu vou começar a aula, só me avisem se não tiver saindo som nem nada do tipo, tá bom? Tranquilo, pode começar, Edna. Tudo certo, gente? Tá transmitindo, né? Não tá saindo som, Edna. O meu nome é Larissa, Agora? Eu sou presidente da LAPRO UFPR, a Liga Acadêmica de Certinho. Reabilitação Oral. É um prazer para a LAPRO mais uma vez estar participando desse evento. Quero agradecer ao professor Renato por ter aceito o nosso convite e ministrar a aula em nome da LAPRO e estar nos representando. Falar um pouquinho do currículo do professor Renato. Ele é graduado pela Universidade Positivo, mestre pela Positivo, especialista em prótese, doutorando também pela Positivo, professor da especialização de dentística restauradora da ABO de Ponta Grossa, professor adjunto da APCD de Piracicaba, professor do curso clínico de reabilitação estética da IPO de Santa Catarina e mantém clínica de reabilitação em tempo integral. Então, o professor Renato pode ficar à vontade quando quiser dar início à aula. Beleza, Lara. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite ao pessoal da Liga, também ao professor Eduardo Moraes, que mais que o professor, na verdade, me apadrinhou na odontologia. Eu sou muito grato por isso. Então, muito obrigado, professor. Se estiver escutando aqui, fica o meu agradecimento especial e também a Lai por estar hoje gravando com a gente. Infelizmente, não pude estar no dia do evento. Então, Lari, obrigado por estar aqui nessa segunda noite, gravando a aula para vocês aí.
A gente que agradece. Pessoal que está assistindo, então, obrigado por dedicarem esse tempo. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa para poder, então, assistir um pouco mais sobre odontologia. Quando a gente foi lançar nosso curso online, uma das coisas que nós estudamos é quais são as maiores necessidades do dentista ou das pessoas de maneira geral. O que elas buscam quando elas compram um produto? E, de maneira geral, o que elas mais compram é tempo. Ou seja, como que elas conseguem otimizar o tempo delas, economizar o tempo delas em tarefas que elas não gostam tanto, para poder investir o tempo delas onde elas realmente acreditam ser uma coisa importante. Então, para mim, é mais do que uma oportunidade, é uma honra ter todos vocês aqui assistindo e dedicando esse tempo junto conosco nessa aula de 30, 40 minutos, como foi colocado para nós. Bom, o primeiro passo é explicar que uma aula de 30, 40 minutos não vai fazer com que ninguém consiga estabelecer a melhor resina composta do universo, porque isso exige com que você tenha um treinamento e depois que você pratique durante várias e várias vezes. A Lari fez o nosso curso de resina composta e sabe que isso é verdade, a gente fala isso. Olha, a resina que você fizer durante esse treinamento aqui não é a melhor e o objetivo também não é que seja. O objetivo é te passar pequenas dicas, pequenas sugestões que compiladas, elas estão num conhecimento, elas estão num pacote que você absorve, mas que você precisa treinar e executar todo esse passo a passo. Então, o nosso objetivo aqui, durante esse tempo, é fazer com que você se sinta seguro quando fizer a resina composta. Ou seja, quando estiver trabalhando com esse material tão versátil, que saiba como é que vai ser no início, com profilaxia, ácido fosfórico, adesivo, como é que vai ser o meio do caminho com resina composta, acabamento, polimento, e como é que vai ser o final, que é a preservação no caso. Falando em final, uma das coisas que eu mais gosto de compartilhar é um caso como este aqui. Antes da gente falar de trauma, propriamente dito, que foi o objetivo dessa aula, gostaria de compartilhar esse caso. O caso em questão é da minha prima, sabe? O nome dela é Marcela. E a Marcela, quando ela decidiu que ela queria fazer resina composta, ela acabou fazendo com um dentista ali que era próximo, que havia cuidado dos dentes dela desde a infância, e acabou fazendo facetas como essa aqui. Fechou os diastemas, houve algumas falhas de adesão, infiltração. E quando a gente observa uma resina composta como essa, o que parece, pelo menos para mim, é que é uma resina composta velha, né, de muitos anos. Enquanto que, na verdade, essa resina composta ela não era velha, ela só foi envelhecida, ou seja, ela envelheceu com uma rapidez muito grande. É uma resina que tinha 4 meses de idade apenas, já com cárie secundária, com infiltração, com degrau, ou seja, além da estética, a gente começou a perceber que ela teve uma piora no periodonto, nos dentes, ou seja, a gente começou a trocar o pé pelas mãos. Eles tentaram fazer um tratamento estético e entregaram uma iatrogenia, o que não é uma coisa muito interessante. Isso é importante colocar logo no começo, porque como a gente fala muito de resina composta, uma das coisas que as pessoas mais pensam é que a resina composta ela não é agressiva. Só que qualquer coisa que você coloca na boca é algo de certa forma agressivo e você tem que ponderar se de fato isso aí faz sentido. O que a gente fez no caso da Marcela? A gente removeu os restauros antigos e os dentes dela ficaram rigorosamente como você vê do lado direito da tela. Fizemos as novas restaurações e está aqui. 4 meses após as restaurações antigas e aqui as restaurações do lado direito, 11 meses depois da substituição da restauração. Então, uma das coisas que mais chama a nossa atenção é que a resina composta hoje, ela tem sido vendida ao mercado, ou seja, os pacientes têm comprado ela como se fosse algo pouco agressivo, todo mundo pudesse fazer e que o custo biológico fosse absolutamente zero, o que não é verdade. Resina composta é um material que você precisa tratar a superfície do dente, nem que seja um tratamento químico com ácido fosfórico. Você precisa acrescentar um material que pode ter algum tipo de injúria periodontal. Então, esses cuidados que nós temos geralmente, por exemplo, com cerâmica, também devem ser tomados os mesmos critérios quando trata-se de resina composta. Legal. Então, como é que eu faço quando eu tenho uma resina composta antiga como essa aqui? A superfície dela, facilmente eu consigo remover, porque é impressionantemente fácil de enxergar onde essa resina composta está colocada. Só que a minha pergunta é o seguinte, quando você está chegando no final, tirou praticamente toda a resina, como é que eu tiro aquele resto da resina? Como é que eu tiro aquele detalhe que eu não sei se é dente ou se é resina composta? Aqui mora uma das grandes questões. Uma excelente sugestão para tirar a resina composta
de dentes sem agredir estrutura de esmalte ou dentina é que você faça uma associação de luz ultravioleta com uma ponta multilaminada. Por exemplo, uma multilaminada de 30 lâminas que não tem a capacidade de desgastar o seu dente, certo? Desgastar apenas a resina composta. Por que eu estou compartilhando isso logo no começo? Porque é entendido, então, que a resina composta é um dos materiais mais democráticos que a odontologia consegue entregar. Uma vez que, ao contrário da cerâmica, que você depende única e exclusivamente do seu protético para ter um bom resultado, na resina composta não, ela depende apenas de você. Então, vocês que estão se formando agora, e eu que também tenho poucos anos de formado, tenho certeza que vão compartilhar comigo assim que formarem, que a resina composta é o material até a porta de entrada do consultório. Porque a resina composta é um material extremamente barato, acessível a quem compra, e naturalmente, se ele custou pouco para mim que sou dentista, eu consigo entregar ao meu paciente por um valor muito menor do que a cerâmica, que eu já tive custo de moldagem, tive custo de laboratório, custos que eu não tenho necessariamente com a resina composta. Então, a resina é uma porta de entrada para o consultório odontológico, o que faz a gente entender que não basta saber fazer, tem que saber depois tirar essa resina composta, porque resina composta tem prazo de validade. Por quê? Resina composta é um plástico e plástico envelhece. Como é que a gente faz na boca, então? Vou compartilhar aqui o vídeo utilizando a luz ultravioleta. Tenho certeza que vocês conseguem enxergar no terço médio do dente, ó, o branco sendo removido por uma ponta multilaminada. Essa ponta multilaminada, ela deve ter múltiplas lâminas, ou seja, não pode ter poucas lâminas, porque quanto menor o número de lâminas, mais agressivo ela é. Ou seja, se eu tiver um número pequeno de lâminas, ela pode sim desgastar o esmalte do dente. Enquanto que uma multilaminada de 30 lâminas, ela consegue ainda apenas desgastar a resina composta e preservar o esmalte. Por quê? Para que não aconteça algo como este aqui que vocês estão vendo. Ó, isso aqui foi um colega, provavelmente ortodontista, que foi remover a resina de bracket e deixou a superfície do esmalte totalmente riscada. Por quê? Utilizou uma ponta diamantada e sem o critério que a luz ultravioleta ela pode te fornecer. Veja, todas as dicas que a gente tenta colocar aqui são dicas acessíveis. Então, por exemplo, uma luz ultravioleta como essa custa R$20 no Mercado Livre. E facilmente você consegue entregar, e consegue encontrar, e ele entrega na porta da sua casa. Beleza. Agora, por que a resina composta é um material que você tem que ter um método? Porque quando você cria um método, quando você cria um protocolo, naturalmente, a gente precisa pensar menos para ser resolutivo. Quando eu crio um método, eu consigo criar como se fosse uma linha de produção, sabe? Tipo, eu vou usar profilaxia com pedra pomes e água, depois ácido fosfórico, depois adesivo, depois a resina tal, acabamento tal. Eu faço uma, faço duas, faço 3, faço 20, faço 100 vezes, de repente eu começo a fazer, inclusive, sem nem ter que pensar. Ou seja, eu vou gastar pouca massa cinzenta e vou conseguir ser altamente resolutivo. Principalmente quando eu crio um protocolo, eu deixo de parecer um relógio quebrado, que acerta 2 vezes ao dia, e começo a acertar todas as vezes. Eu começo a acertar 100% das vezes, porque eu estabeleci um protocolo. E eu sei que esse meu protocolo ele funciona sempre que ele for bem executado. E o primeiro passo de entender o que é um bom protocolo para um clínico geral é entender que esse protocolo ele não pode ser muito complexo. Por quê? Você não pode acertar de vez em quando, tem que acertar sempre. Então, por exemplo, a primeira dica ou a primeira sugestão seja que se você for utilizar adesivos e tiver como escolher qual adesivo utilizar, que seja o adesivo universal. O adesivo universal é um adesivo que ele é muito democrático, porque ele funciona de diversas maneiras. Tenho certeza que vocês já estiveram ou já tiveram a possibilidade de utilizar um adesivo como esse. É um adesivo que amplamente tem sido discutido no mercado, mas categoricamente é o melhor adesivo para o clínico geral, que é o que vocês estão se formando hoje, clínico geral. O objetivo do clínico geral é fazer o quê? 80% dos casos de resina composta. Os outros 20%, sabe o que você faz? Indica para outro colega. Por quê? Deixa de ser um caso de clínico geral e passa a ser um caso de especialista em dentística ou mesmo em prótese. Muito bem. Agora, vamos para o foco, vamos para o objetivo dessa aula,
que é falar a respeito de traumas. Muito bem, veja, meu foco, para falar bem a verdade, a Lari sabe, é resina composta. Meu negócio, eu sou muito fã desse negócio de resina composta. Então eu tentei trazer um pouco do que a gente faz nos cursos e também durante a rotina do consultório para uma apresentação breve. Veja, um dos nossos maiores desafios quando trata-se de resina composta para dentes anteriores não é fazer 8 dentes em resina, fazer 10 dentes em resina. Nossa maior dificuldade, sem sombra de dúvidas, é fazer um incisivo central, principalmente quando ele é escurecido. Ou seja, dentes unitários e escurecidos são extremamente difíceis, o que num trauma muitas vezes pode acontecer, certo? Não necessariamente acontece a fratura. Então, eu vou compartilhar com vocês qual é a nossa abordagem quando trata-se de um dente escurecido, principalmente quando trata-se de um dente escurecido e palatinizado, como é o caso da Júlia, nossa amiga que também era dentista. A Júlia, que também era dentista, ela tinha esse problema de ser CRO positivo, sabe? E todo CRO positivo, ele tem uma dificuldade maior de aceitar pequenos detalhes que estão fora do padrão. E sabe o que ela queria fazer? Ela queria tentar fazer esse incisivo central sem desgastar o dente escurecido. E aí eu gostaria de perguntar a vocês, infelizmente não vai ter como responder, mas vocês acham que mascarar um dente escurecido como esse é possível sem preparo? Veja, neste caso especialmente foi possível porque esse dente ele está palatinizado, ou seja, o espaço que eu precisava para mascarar ele já foi conferido exatamente por essa palatinização, mas não é um padrão. Então, o próximo caso que eu vou compartilhar com vocês é um dente que já exige preparo. Vamos para frente, então. O que a gente fez? Fizemos um isolamento absoluto modificado. Isolamento absoluto modificado não é um isolamento absoluto. Na verdade, nem sei porque que tem esse nome. Isolamento absoluto é quando você tem o isolamento dente a dente. Isso aqui é um isolamento relativo utilizando lençol de borracha. Não quer dizer que está errado, sabe? Não quer dizer que fazer isolamento relativo você está fazendo alguma coisa errada. Tá tudo bem. Só saiba que é um isolamento relativo, não é um isolamento absoluto. Beleza. Eu tenho então esse incisivo central seco e feito a profilaxia. Coloquei o fio retrator. Qual que seria o meu próximo passo naturalmente? Naturalmente, o meu próximo passo seria fazer o ataque ácido, utilização do ácido fosfórico e aplicação do adesivo. Entretanto, nós optamos por uma outra técnica, a técnica chamada direta-indireta. A técnica direta-indireta, ela basicamente consiste em você trabalhar a estrutura desse dente, trabalhar a estrutura dessa resina composta, sem aplicar o ácido fosfórico e sem aplicar o adesivo. Quando eu aplico a resina composta sem o ataque ácido prévio e sem aplicação do adesivo prévio, eu consigo destacar essa faceta com alguma facilidade. Eu consigo tirar a resina composta, depois estratificá-la e fazer o acabamento na mão. Eu consigo provar essa peça na boca e observar se de fato eu acertei o dente com relação aos homólogos antes da cimentação. Ou seja, essa técnica, a tal da direta e indireta, é uma das técnicas mais interessantes quando trata-se de dentes escurecidos. Por quê? Porque acertar incisivos centrais, unitários e escurecidos de primeira é praticamente impossível. É quase impossível. Se é quase impossível acertar um incisivo central, unitário e escurecido, por que eu vou fazer ele logo cimentando? Por que eu não faço ele e observo se de fato vai ficar bom e só então faço a cimentação? Então foi assim feito. Nós utilizamos a resina composta de dentina, coloquei uma quantidade X de resina composta de dentina. Vou fazer uma sugestão aqui. Pessoal, muitas vezes a gente distribui esse caso, mostra esse caso e uma das primeiras perguntas é: qual é a cor da resina composta? Pessoal, cor de resina composta vai para dente. Aonde que eu vou escolher a cor da resina composta que eu gostaria de trabalhar de dentina? Eu trabalho a resina composta de dentina, eu procuro a cor dela no terço cervical do dente que eu tenho como referência. Por que é no terço cervical? Porque é nele que eu tenho mais estrutura de dentina e menos estrutura de esmalte. Beleza, então entendi. Vou escolher a estrutura de dentina, vou escolher a cor de dentina no terço cervical.
Isso eu entendi. Coloco a resina composta e eu espalho ela como se fosse uma massa de pizza. Eu não vou bater na resina composta. Eu não vou furar a resina composta para prender bolha. Não, eu vou abrir a resina composta como se fosse, então, uma massa de pizza. Depois de abrir a resina composta, eu procuro selar elas na proximal e também na cervical. Quando eu selei ela na proximal e também na cervical, eu pincelo a resina composta no sentido incisal e monto os mamelos baseado no dente vizinho, baseado no dente homólogo. E aqui vem uma outra sugestão. Puxa, o dente desidratou. Nessa foto eu já não tenho dente com perfeitas características. Então, o que eu posso fazer, já que eu não tenho dente com as perfeitas características? Eu posso, antes do dente desidratar, fazer um desenho. Fazer um desenho do dente com as características internas de cada uma das morfologias que eu possa encontrar. Beleza, fiz a parte de dentina. Qual que é o meu próximo passo? Trabalhar a camada de resina composta de esmalte. E aqui a minha pergunta é a seguinte: eu escolhi no terço cervical a cor da dentina. Aonde eu escolho a cor da resina composta de esmalte? A cor da resina composta de esmalte eu escolho no terço médio. Por que eu não escolho a resina composta de esmalte no terço incisal, já que no terço incisal tem só esmalte? Porque vejam, pessoal, a resina composta de esmalte, ela não é feita de hidroxiapatita. Ela não é feita do mesmo material do que o dente. Ela é um plástico, tá? Tentando imitar dente. Então, se ela fosse perfeita, o esmalte teria apenas uma cor, cor esmalte. E o croma e a matiz, né? Aquela cor do dente deveria vir apenas da dentina. Entretanto, você tem um plástico tentando imitar um dente. Então, eu preciso ter um esmalte A1, esmalte A2, esmalte A3, esmalte A4. Ou seja, com croma e com matiz. Matiz A, B, C ou D e croma, mais fraco ou mais forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cromatizado, a gente chama. Então, a resina composta de esmalte, por ter essa limitação, ela tem o croma e a matiz que deveria vir naturalmente de uma estrutura de um dente normal, apenas a dentina. Sendo assim, aonde eu escolho a resina composta de esmalte? Eu escolho no terço médio. Porque no terço médio eu tenho uma mistura da dentina lá no fundo, me dando matiz e croma, mas também da translucidez do esmalte, diferente da borda incisal, que eu tenho apenas a translucidez do esmalte. Espalho a resina composta de esmalte, polimerizo e depois de polimerizar, eu destaco essa peça. Eu faço todo o meu acabamento da peça fora da boca. Eu marco as arestas, aresta mesial, marco a aresta distal, faço o acabamento incisal, ou seja, todo o acabamento que eu faria na boca, eu consigo fazer fora da boca. Enquanto isso, eu peço à Júlia, que é a minha paciente, também colega de profissão, que fique de boca fechada. Por quê? Para que a saliva comece a reidratar os dentes. Existe uma pesquisa mostrando que para o dente de fato hidratar demora uma semana. Mas, oticamente, dentro de poucas horas, você já consegue ver exatamente, ou muito parecido do que como ele ficaria esse 100% hidratado. Então, você pode pedir para que ela fique de lábios cerrados, passando a língua sobre os dentes, reidratando essa estrutura, enquanto você faz o acabamento na cervical, na proximal, faz o polimento, o acabamento, e depois vai fazer a prova dessa peça. Vai fazer a prova dessa peça aqui, em boca. Bom, muitas vezes, você não acerta 100%. Se eu errar muito, se eu errar de longe, como é que fica o meu dente? Se eu errar de longe, como é que fica o meu dente? Eu pego essa resina composta, jogo no lixo e começo de novo. Você já imaginou se eu tivesse cimentado essa peça, que trabalho que ia me dar? Ter que tirar toda essa resina composta, o perigo de tirar a estrutura do dente junto, não faria sentido. Então, essa é uma das grandes vantagens da resina composta direta e indireta. Reserve essa informação.
Bem, muitas vezes, quando eu faço laminado cerâmico, quando eu faço facetas de porcelana, eu percebo que o protético ele quase acertou na cor. Ele quase foi perfeito no momento de escolher a cor da cerâmica para mimetizar com o dente. Então, o que você pode fazer para colaborar com ele? Você pode utilizar algo chamado try-in. O try-in é o seguinte: o cimento resinoso para peças extremamente finas, eles são basicamente resina composta flow, certo? Basicamente o cimento resinoso, certo? Que é apenas fotopolimerizado, em resumo, é uma resina composta flow. Só que eu não posso colocar uma resina composta flow na parte interna da peça para ver se fica com a cor bonita e depois ficar trocando até acertar. Então, o que existe no mercado facilita muito esse processo. Existem alguns cimentos resinosos fotopolimerizáveis que vem no próprio kit um negócio chamado gel try-in. Esse gel try-in nada mais é do que um gel de glicerina que tem exatamente a mesma cor daquele cimento resinoso que você pensa em colocar na peça para fazer a cimentação, só que é apenas glicerina. Ou seja, você pode colocar um, depois colocar outro, testar uma mistura de duas cores. Então vamos dizer que eu coloquei essa peça aqui na posição, mas na verdade ela não ficou perfeita. Ela deveria ter ficado mais branca. Então eu posso lançar mão de um cimento try-in mais branco para experimentar essa peça. Vamos dizer que eu errei. Essa peça aqui ela ficou branca demais, eu queria ela mais marrom. Então eu vou aqui no meu gel try-in e procuro um gel mais escuro. E que na mesma caixa vai vir uma bisnaga do cimento resinoso de mesma coloração. Até que eu chegue no resultado que eu almejo, e aí eu posso fazer então a cimentação deste incisivo central. Galera, se você olha, por exemplo, aqui, ó, como era, que está no lado esquerdo, e como ficou, como é do lado direito, pensar que isso é resina composta, não teve nada de desgaste, é uma alegria muito grande, não é? Você fala, poxa vida, graças a Deus acertei. E muitas vezes, quando você abre o seu Instagram, por exemplo, você vai encontrar muito disso aqui, sabe? Muito de casos que deram certo. Mas, no Instagram, a vida das pessoas é perfeita. Né? Ninguém come arroz e feijão, ninguém sofre, ninguém tem problema na vida, todo mundo é perfeito. Da mesma forma, quando trata-se de odontologia, ninguém compartilha quando dá errado. Então eu queria compartilhar com vocês, porque assim, poxa, eu tenho 3 anos de formado, poxa, eu tô assim formado, assim como daqui a pouco vocês. E eu entendo que é muito frustrante você olhar no terreno dos outros e ver que está tudo verde, está tudo bonito, e no nosso não. Então eu gostaria de fazer uma sugestão, que não tem a ver exatamente com odontologia, mas tem a ver com a vida. É assim, não compare o palco dos outros dentistas que estão no Instagram com os teus bastidores, ou seja, com a tua vida real. Porque o bastidor de todo mundo que posta caso bonito no Instagram é errar várias vezes. E esse aqui é um dos casos que para mim marca essa situação, porque eu errei este incisivo central 7 vezes. Eu acertei esse incisivo central na 8ª. Eu fiz e refiz 7 vezes até que na 8ª vez eu acertasse. O que não pode? Não pode fazer um tratamento meia boca e achar que está tudo bem, mandar embora e falar que está tudo certo. Não, você tem que fazer até acertar. Mas não acertar de primeira é uma coisa muito normal, é uma coisa que acontece com todo mundo. Então, pessoal, não compare os teus bastidores com o palco dos outros que estão no Instagram. Legal? Lari, quanto tempo a gente tem? Lari? Olha, eu acho que alguns minutos ainda. Não sei que horas a gente começou. Eu acho que tem uns 15 minutos ainda, Renato. Tem uns 15 minutos? Então, beleza. Você vai me avisando aí se eu não me empolgo. Beleza. Galera, eu vou compartilhar aqui com vocês outro caso que é exatamente da mesma maneira, entretanto, é um caso que nós fizemos um preparo, fizemos um desgaste. Este caso aqui é de uma outra amiga que não era cirurgia dentista, mas ela tinha o sobrinho dentista, ou seja, ele carregava o CRO ali no sangue, então estava tudo certo.
O que acontece? Neste caso especificamente, ela tinha um incisivo central escurecido que tentaram fazer uma faceta para que ficasse mais ou menos da cor. A primeira coisa que a gente percebeu é que não era só um problema de estrutura de dente, mas também de arquitetura gengival. Ou seja, o incisivo central que estava bonito, que é o elemento 21, a estrutura da gengiva estava muito mais alta do que no dente 11. Então, nosso primeiro passo foi fazer uma plastia gengival para dar um formato correto. Depois disso, nós tiramos a resina composta antiga, porque deixava de ser interessante tentar aproveitar qualquer resina composta que estivesse no dente, que não fosse de uma boa adesão. E aí vem uma boa dica. Quando você vai fazer um retrabalho, que é uma coisa que acontece muito, retrabalho, né? Retrabalho porque o trabalho ficou ruim, ou mesmo porque o trabalho envelheceu. O trabalho de todo mundo envelhece. Quando isso acontece, eu preciso tirar a resina composta. E quanto que eu devo tirar da resina composta? Aqui vem uma boa sugestão. Quando eu tenho que tirar a resina composta, minha sugestão é, se foi você que fez, deixe o que você acha que está bom. Agora, se não foi você que fez e não sabe quem fez, se eu fosse você, eu tiraria tudo. Não dá para você confiar um trabalho que foi você que fez em cima de um trabalho que não foi você que fez e você nem sabe quem fez. Por quê? Se cair, se quebrar, se doer, se incomodar, a culpa não é do dentista que fez há 10 anos atrás, a culpa é tua. Então, sempre que possível, cogita a ideia de você tirar tudo e refazer do zero. Tiramos a resina composta, fizemos um preparo mais adequado. E aqui eu gostaria de compartilhar quanto que nós preparamos para dentes escurecidos. Minha sugestão é que você prepare mais ou menos, certo? 0,3 a cada tom na escala Vita. Então, a cada tom que eu preciso ganhar de cor, eu preparo 0,3. Vou te dar um exemplo, certo? Se eu tenho um dente levemente escurecido, todos os meus dentes são A2 e esse incisivo central aqui é A3. O que eu vou fazer nesse dente que é A3? Eu preparo 0,3. Vamos dizer que todos os meus dentes são A1 e esse dente aqui é A3 ainda. Eu tenho que preparar 0,6. Vamos dizer que esse meu dente continua sendo A3, mas todos os meus dentes são B1, são mais claros ainda. Então, eu preciso fazer um preparo de 0,9. Legal? Então, assim, a cada tom na escala Vita, eu preciso fazer um preparo de 0,3 para ganhar essa coloração. Isso aí é uma regra? Não, isso aí é uma sugestão para que você consiga ter uma ideia de quanto fazer de preparo para cada um dos dentes. Aqui eu vou passar de maneira rápida, depois a gente destrincha o passo a passo. Primeiro passo nosso, quando os dentes são muito escurecidos, é que você utilize um corante, que você utilize um mascarador de substratos. Esse mascarador, ele pode ser branco, mas ele também pode ser de cor de dente, ele pode ser cor, sabe metal cerâmico, quando você corta ao meio, logo depois do metal tem uma tripa, tem uma linha de uma cerâmica muito opaca. Basicamente, esse mascarador deve ter uma cor parecida com esta, certo? Então, existem mascaradores brancos e existem mascaradores que têm cor de dente. Mais para frente, eu te conto qual é a nossa preferência. Depois, trabalhamos com a resina composta de dentina, trabalhamos com a resina composta de efeito, trabalhamos com a resina composta de esmalte, fizemos acabamento, polimento, fizemos o processo de acabamento e polimento e depois cimentamos a peça. Como é que eu cimento uma composta indireta? Como é que eu cimento uma resina composta que eu destaquei e quero colar ela novamente? Pessoal, já fizeram um cerômero? Imagino que já. Quando vocês fazem cerômero, qual que é o processo que é feito na parte interna do cerômero? Geralmente é ácido fosfórico, silano e adesivo. Então, na resina composta, é da mesma forma. É ácido fosfórico, silano e depois adesivo. E aí você pode fazer a cimentação. No dente, nós utilizamos um afastador, utilizamos ácido fosfórico, lavamos, secamos, aplicamos o adesivo e depois fizemos a cimentação deste incisivo central. Galera, quando trata-se de incisivos centrais unitários escurecidos, nossa sugestão é sempre
que você faça um preparo para que exista espaço para o mascaramento. Então, se vocês quiserem tirar uma foto ou anotar, talvez essa seja uma das dicas mais legais. Eu preciso fazer um preparo de 0,3 milímetros a cada tom na escala Vita. Ou seja, se eu tenho todos os meus dentes a 2 e esse meu dente escuro é 3, eu faço um preparo de 0,3. Se todos os meus dentes aqui são a 1 e o meu dente escurecido continua sendo a 3, eu faço um preparo de 0,6. Se todos os meus dentes são B1 e o meu dente continua sendo A3, eu faço um preparo de 0,9 e assim eu vou indo. Bom, isso é o seu observador. Se não, eu posso preparar 1,5 milímetros e eu tenho espaço, então, para fazer qualquer tipo de estratificação. Agora, todo dente escurecido, ou quase todo dente escurecido, nós utilizamos um corante, nós utilizamos um mascarador de substrato. E esse mascarador de substrato, utilizado no caso, chama-se Masking Liner, e ele é da GC. Olha que interessante, ele tem uma cor caramelo, só que às vezes eu acho que ele está muito escuro, então eu utilizo um pouquinho de corante branco e misturo. Faço uma mistura. E onde é que eu comparo ele? Onde é que eu observo se eu acertei a cor que eu queria? Depois de misturar, eu pego um pouco no meu pincel e eu coloco ele sobre a estrutura de um dente que esteja bom, que seja a minha referência de cor, certo? E quando eu vou trabalhar na estrutura do dente, olha como é que eu faço. Espalho ele em toda a estrutura do dente escurecido, espalho ele em toda a estrutura do dente escurecido, mas eu tomo um cuidado para que ele não fique extremamente homogêneo. Porque se ele ficar homogêneo, ele vai ficar muito opaco, ele vai ficar leitoso, ele não vai ficar natural. Então eu espalho ele, mas eu não quero que ele fique homogêneo. Eu quero que ele mascare, mas eu não quero que ele fique homogêneo. Então a melhor dica talvez hoje seja que você, quando trabalhar com corante, você faça uma mistura do corante que é mascarador de fato, que é o Masking Liner, com um corante branco. Quando você mistura outra, você vai perceber que você tem um meio do caminho, você tem algo intermediário, o que, em teoria, deveria se aproximar muito da cor final que você quer. Como é que eu sei disso? Estou comparando com o dente vizinho, que é a minha referência de coloração. Quando eu vou trabalhar o corante, geralmente eu utilizo um pincel. Pincel fino acaba facilitando esse processo. Como é que eu espalho o corante? Geralmente nós espalhamos o corante sempre batendo nele de uma forma a fazer com que ele não fique homogêneo. Se ele fica muito homogêneo, a tendência é que ele fique muito opaco, que ele fique muito leitoso e acabe ficando muito artificial. Então a melhor sugestão é que você trabalhe desta maneira aqui. Beleza. Fiz a utilização do corante, vou montar as arestas e depois trabalhar com a resina composta de dentina. A resina composta de dentina em dentes escurecidos, ela deve representar uma boa quantidade ou uma boa porção do seu dente, porque o esmalte sempre deve ser fino nas suas restaurações de resina composta. E para que o esmalte ele seja de fato fino e um dente for preparado para a faceta como ele é ali, você tem que ter uma grande quantidade de dentina para que o esmalte ele continue sendo 0,5. Enquanto que se eu for fazer um recontorno cosmético, ou seja, uma estrutura de dente bem mais fininha, aí isso muda um pouco de figura, na verdade muda totalmente. Eu vou trabalhar com pouquíssima dentina para conseguir manter o 0,5 de esmalte que eu havia planejado desde o início. Legal? Esse caso aqui eu vou passar, senão a gente vai ficar muito atrasado. Beleza, então assim, galera, foi breve, né? A gente estava com um tempo reduzido para poder apresentar uma ideia interessante de workflow de trabalho com resina composta, mas eu espero que tenha sido interessante e que tenha valido a pena para o sábado à tarde de vocês. Veja, resina composta é um negócio que você tem que ter muita cautela. E não é vergonha e nem errado você indicar para outra pessoa, caso você ache que nesse caso você ainda não gostaria de tentar. Uma coisa importante é sempre fazer com que o paciente entenda que as expectativas devem estar alinhadas. Ou seja, se é um caso difícil, já oriente ele que provavelmente não vai ser um caso tão simples de ser resolvido. Galera, quando eu estava na faculdade, me lembro que eu ia para jornadas acadêmicas ou para os eventos de liga, e geralmente o pessoal mostrava dentes anteriores, né? E aí eu voltava para a clínica integrada, e o que tinha para eu fazer lá? Dente posterior, cara. Era classe 1 de amálgama e cárie.
Classe 1 de amálgama e cárie. Classe 1 de amálgama e cárie. Isso era muito frustrante, sabe? Porque eu queria fazer dentes anteriores. Aí eu fazia meio de qualquer jeito, porque eu falei, poxa vida, cara, eu quero fazer dente anterior. Só que eu descobri que, assim, o básico, ele pode ser bonito. E o capricho, ele deve ser da mesma forma, se você fizer em dente anterior ou dente posterior. E quando você começa a caprichar, a mesma forma que você faria para fazer o incisivo central, para também fazer um primeiro molar superior, que talvez ninguém veja, ou só você, eu acho que você começa a ver beleza faz. Veja, a caminhada da odontologia, eu estou no começo e eu entendo que é uma caminhada longa. Então, se você persegue só o dinheiro, eu acho que vai ser uma coisa frustrante, porque no começo não é isso que você vai ter muito trabalho. Então, o primeiro passo para você começar a fazer odontologia, talvez seja você gostar do que você está fazendo. E para você gostar do que está fazendo, tem que fazer bem feito. Então, galera, capricha nos procedimentos, certo? Quando o paciente abre a boca, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo e ele confia 100% em você. Então, o mínimo que a gente pode fazer é fazer jus a essa confiança. Lari, galera da Liga, professor Eduardo, todos os professores da Liga, todos os pessoais de todas as ligas, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que de alguma forma tenha sido válido, que vocês tenham aproveitado, seja para dar uma risada, seja para a gente falar um pouco de odontologia. Eu espero que o investimento de tempo de vocês tenha valido a pena. Então, muito obrigado mais uma vez. Aqui estão as minhas redes, aqui em cima é o nosso site, aqui embaixo é o Instagram. E quem assinar o iDente e quiser assistir a nossa aula, ali tem uma aula super legal a respeito de dentes anteriores e também de dentes posteriores. Na verdade, tem várias aulas, mas os temas são sempre dentes anteriores e dentes posteriores. Legal? Então, galera, mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado e para o que vocês precisarem, podem contar comigo. Grande abraço. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para a professora Clarissa, Gabriela, podem mandar aqui no chat ou podem também abrir o microfone e perguntar. Enquanto isso, eu gostaria de já aproveitar para agradecer novamente pela presença de vocês, por essas aulas incríveis que com certeza contribuíram muito para a gente, por se disponibilizarem para estar aqui no sábado à tarde, né, dedicando o sábado de vocês para estar aqui ajudando a gente a ampliar aí os nossos conhecimentos e tirar as nossas dúvidas. Muito obrigada em nome de todas as ligas. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, por agora é isso, porque daqui a pouco a gente já tem mais uma aula, né? Então, muito obrigada, professoras, pela participação de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal. Obrigada por a Interligas por ter chamado a gente. Eu acho que também a professora Clarice também concorda com isso, né? Então, muito obrigada, pessoal. Uma ótima tarde aí para vocês. Obrigada também, pessoal, pelo convite. Queria parabenizar pela iniciativa de vocês, por esse evento. Eu acho que vocês tiveram uma sacada muito boa, assim, de relacionar várias áreas com o mesmo tema. Então, a gente vê desde o início, né, ali, né, o trauma periodontal, depois endodôntico e finaliza ali com a questão da reabilitação, né? Então, acho que para vocês também foi bastante proveitoso. Muito obrigada pelo convite. Com certeza. A gente que agradece. Muito obrigada, professoras. Uma ótima tarde. E até já, pessoal.